Bem, vamos continuar então nosso estudo no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Semana passada nós paramos no versículo 35, quando nós vimos, estamos trabalhando aqui nesse texto, capítulo 10, a conversão de Cornélio. Vimos que Cornélio mandou chamar Pedro, por ordem do Senhor Deus. O Senhor Jesus mandou Cornélio chamar Pedro. Também o Senhor Jesus mandou Pedro ir com eles e Pedro então foi. E então no versículo 23, parte B, até o versículo 35, nós vimos aquele momento que Cornélio recebe a Pedro na sua casa. E vimos semana passada a seguinte verdade: quando Deus nos der uma ordem, ainda que nós não compreendamos, nós devemos obedecer. Não importa qual seja a ordem que o Senhor Jesus nos der, nós temos que obedecer. Aqui, se quiser desligar o meu, pode desligar, irmão. Senão ali vai sair o som aqui e vai atrapalhar. Então vamos continuar a partir do verso 36. Agora nós vamos ver a verdade que esse trecho do versículo 36 ao versículo 43 nos mostra. Que nós estamos falando sobre os desafios da pregação do Evangelho. Então, o primeiro desafio é: quando Deus nos der uma ordem, vamos cumpri-la, independente de nós compreendermos se ela faz sentido ou não para nós. Nós devemos cumprir. É uma ordem de Deus, devemos cumprir. O segundo desafio que nós veremos hoje do versículo 36 ao 43: quando pregar o Evangelho, apresente o Cristo das Escrituras. Tem muitos Cristos por aí, mas o único Cristo que a igreja deve pregar, o único Cristo que é o verdadeiro Cristo, é o das Escrituras. Nós vamos orar antes de começar. Senhor Deus e Pai, nós precisamos do Senhor, abrindo os nossos olhos, abrindo nossos ouvidos, nosso coração, para compreendermos a Tua palavra, Senhor. E aquilo, ó Deus, que o Senhor quer revelar-nos, quer mostrar-nos na Tua palavra, desvenda os nossos olhos, o nosso entendimento, para fazermos, ó Deus, Tua vontade. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o segundo desafio desse texto, sobre a pregação do Evangelho, é: quando pregar o Evangelho, apresente o Cristo das Escrituras. As pessoas têm apresentado muitos outros Cristos. E infelizmente muitas igrejas têm pregado a alguém, um outro Cristo, que não o Cristo das Escrituras. E nós não estamos autorizados a fazer diferente. Nós temos que pregar o que a Bíblia ensina sobre Cristo. Voltamos a um assunto que é recorrente aqui no livro de Atos: a pregação do Evangelho. E o desafio que deve ser observado aqui é uma pregação cristocêntrica. O que é isso? A pregação que tem Cristo como centro dela, como o grande objetivo do pregador bíblico é falar quem é Jesus, é tornar Cristo conhecido. A nossa pregação tem que ter o objetivo de tornar Cristo conhecido tal como Ele é revelado nas Escrituras. Vamos ver aí os versículos 36 a 43, dizem assim: esta é a palavra, Pedro continua, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Salvador de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele
depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Então aqui Pedro começa a sua pregação de forma diretiva. O que é uma pregação diretiva? Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Pedro foi direto ao ponto e mostrou para eles, né, o objetivo da pregação do Evangelho. Né? O Evangelho é a mensagem da paz que Deus estabeleceu com os pecadores. Lá em Romanos 5, versículo 1, a Bíblia diz, né, que agora nós estamos em paz com Deus. Né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Literalmente, estamos em paz com Deus. Deus fez as pazes conosco. Nós éramos inimigos de Deus, diz Romanos 5, versículo 10 e 11. Nós éramos inimigos de Deus. E aí então, em Cristo Jesus, Deus fez as pazes conosco. Deus se reconciliou conosco e nos envia ao mundo para anunciarmos o ministério da reconciliação, para ministrarmos a reconciliação de Deus com os pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho, é uma mensagem de reconciliação, né? Foram anunciados primeiramente aos filhos de Israel, né, aos judeus, mas agora estava alcançando oficialmente os gentios. E a casa de Cornélio, como eu já disse semana passada, e repito, ela foi a porta de entrada para a pregação do Evangelho aos gentios. Foi praticamente a primeira família de gentios que recebia o Evangelho nos dias de Atos dos Apóstolos. Então, o Evangelho chega, outros gentios já haviam recebido o Evangelho, como por exemplo o eunuco, no capítulo 8 de Atos, né, ele havia recebido o Evangelho também, mas quando se trata aqui de uma família inteira recebendo, né, nós vimos que não foi só a família, os filhos de Cornélio, mas também seus parentes e amigos chegados também receberam o Evangelho ali. Então assim, o Evangelho agora estava indo para a sua última fase, a sua última etapa, conforme Atos 1:8, né? Começou em Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria e agora chega aos confins da terra, ou seja, aos gentios. Mas observe agora como Pedro apresenta Jesus Cristo nesses versos. Isso é muito prático para nós. Quando você estiver pregando o Evangelho, quando você estiver falando de Cristo, porque pregar o Evangelho é falar quem é Cristo. A pregação do Evangelho nada mais é do que falar de Cristo, apresentar Cristo ao mundo. Agora veja como que Pedro apresentou o Senhor Jesus. Primeiro, ele diz que falando de Jesus, é o Senhor de todos, no versículo 36. Jesus é o Senhor tanto dos judeus quanto dos gentios, né? Todos os seres humanos, tudo que existe está debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o Senhor de todos. Não havia nada mais que pudesse separar os filhos de Deus espalhados entre as nações. Deus tem filhos em todas as nações. E esses filhos têm que ser reunidos na igreja de Cristo, na família de Deus. Os judeus não se davam com os gentios. Lembre-se que Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, ele falou: vocês sabem que não é permitido a um judeu permanecer na presença de gentios, nem comer com eles. Mas eu vim aqui porque Deus mandou, porque o Senhor Jesus me mandou e eu obedeço a Cristo. E Jesus me disse que eu não devo considerar homem nenhum impuro, porque Deus é Ele quem purifica os pecadores e Ele está fazendo essa obra em vocês. Então aí, veja que quando Pedro diz que Jesus Cristo é o Senhor de todos, ele está dizendo o seguinte: estamos todos na mesma condição diante do Senhor Jesus. Estamos debaixo do senhorio de Cristo. Quando você estiver pregando o Evangelho,
Mostre para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas hoje em dia querem receber Cristo como Salvador, mas não querem recebê-lo como Senhor. E a Bíblia sempre nos apresenta Cristo como Senhor e Salvador. Como Salvador eu recebo as bênçãos dele, especialmente a salvação. Como Senhor eu me submeto a Cristo como servo. Sou servo dele. Ele é o meu Senhor. No versículo 37 e 38, Pedro diz que Jesus é o ungido de Deus. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, para o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus é o ungido de Deus. A mensagem que percorreu toda a Judéia, começando lá na Galiléia, onde Jesus cresceu. Lembre-se que da Galiléia, a Galiléia era um lugar discriminado pelos demais. Jesus veio de lá, do lugar mais improvável, veio o Salvador do mundo. Jesus cresceu e que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, né? Nazaré, aquela região toda ali, era uma região discriminada, e Jesus veio dali. Desde o começo do seu ministério, Jesus mostrou a sua humildade, mesmo sendo ele o Senhor. Quando nós falamos aqui de Jesus como ungido de Deus, nós também devemos destacar aqui a humildade de Jesus. Sendo ele o Senhor, ele foi humilde. Sendo ele o Senhor, foi servo. E Pedro diz que por onde ele passou, por toda parte, ele fazia o bem. Esse bem consistia em curar todos os oprimidos do diabo, todos aqueles a quem o diabo mantinha em grilhões, e ele libertava a cada um deles, curava os enfermos, porque Deus era com ele. Ele foi ungido com o Espírito Santo e Deus era com ele. Nesse versículo nós temos a Trindade Santa agindo. Jesus ungido com o Espírito Santo e Deus com ele. E Deus agindo com o Filho. Nós vemos a Trindade Santa. Pedro apresenta o Evangelho em ordem cronológica, começando com o nascimento de Jesus, seu batismo pelas mãos de João, seu ministério marcado pelo amor e misericórdia por aqueles que se achavam enfermos e os curava, bem como libertava dos grilhões satânicos aqueles que se achavam oprimidos e possuídos por Satanás. Aonde quer que ele chegasse, ele reclamava o seu direito divino sobre os seus filhos que estavam nas garras de Satanás. Tudo isso porque ele é o Senhor de todos. Quando Cristo salva um pecador, entre outras coisas, Cristo está reclamando o seu direito como Senhor, como Deus sobre aquela vida. Isso é um golpe no nosso orgulho, porque nós pensamos, que fomos nós que tomamos alguma decisão por Cristo. Não, foi Cristo que olhou para você e disse assim: você é meu, e eu quero você para mim, e ninguém vai tirar você das minhas mãos, ninguém vai me impedir de ter você, você é meu. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. É nisso que consiste a nossa certeza de salvação. Pedro também, no versículo 39, apresenta Cristo como o Cordeiro de Deus. Ele diz assim: nós somos testemunhas de tudo o que se fez, o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Porque Cordeiro de Deus? O Cordeiro era o ponto alto do culto a Deus no Antigo Testamento. Quando o Cordeiro era sacrificado, era o momento em que
Deus a ira de Deus era derramada sobre o cordeiro e os seus filhos eram poupados da sua ira. Aqui no versículo 39, Pedro fala do sacrifício de Jesus. E a Bíblia diz que Cristo nos pacificou com Deus, né? Ele pacificou Deus em relação a nós, lá na cruz do Calvário, quando ele foi morto na cruz do Calvário. E é disso que trata o versículo 39. Né? Ainda que nessas palavras não apareçam explicitamente aqui, é possível inferi-las, né? Ainda que não apareça aí o Cordeiro de Deus, mas nós podemos inferir desse texto por causa do sacrifício. Ele foi sacrificado por mãos iníquas, mas tudo isso estava nos eternos desígnios de Deus para poder assim salvar seus filhos. Né? Tudo isso estava determinado por Deus. Pedro também apresenta Jesus como o Deus glorioso e ressurreto, versículo 40 e 41, né? Deus ressuscitou a Jesus, ele morreu, né? Jesus morreu de fato, mas foi ressuscitado por Deus, o que mostra assim que ele, né, o Pai, aceitou o sacrifício de Deus por nós. Sabe quando alguém perguntar para você assim, mas como que você sabe que Deus aceitou o sacrifício, ou que Jesus Cristo não pecou? Né? Nós afirmamos a impecabilidade de Cristo. Cristo não pecou em momento algum. Mas será que nem quando era criança? Né? Quando a gente era criança, a gente fazia arte pra caramba, né? Será que Jesus também, quando criança, não fazia as artes dele? Não fazia as peraltices dele? Será que Jesus não desobedecia os pais de vez em quando? Só que se Jesus tivesse cometido um único pecado, ainda que seja na infância, o sacrifício dele não seria aceito pelo Pai. Aqui eu abro um parênteses para falar com os irmãos sobre como nós devemos tratar nossas crianças. As nossas crianças são pecadores, elas nasceram pecadoras. Elas não se tornaram pecadoras quando cometeram o primeiro pecado, quando tiveram consciência do primeiro pecado. Não. Elas cometeram o primeiro pecado delas, e isso bem novinhas, bem novinhas. Elas cometeram o primeiro pecado delas porque elas já nasceram pecadoras. E na nossa tarefa de educar filhos, nós pais cristãos, a maior responsabilidade nossa em educar nossos filhos significa pregar-lhes o Evangelho. Não adianta nada a gente querer ver os nossos vizinhos salvos, os nossos amigos salvos, e a gente pregar para todo mundo e a gente não cuidar dos nossos. Não adianta nada eu, como pastor, labutar para ver cada membro dessa igreja crescendo na graça e no conhecimento de Cristo e eu me descuidar da minha filha. Por isso que um princípio bíblico para o oficialato é cuidar bem da própria casa e criar os filhos sob disciplina no temor de Deus. Fechando parênteses, voltando para cá, como eu sei que Deus aceitou o sacrifício de Jesus? Como que eu sei que Cristo não pecou? Porque eu sei que Deus aceitou o sacrifício dele. Mas como que eu sei que Deus aceitou o sacrifício de Jesus? Quando Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus não só aponta para a nossa esperança de um dia sermos também ressuscitados por Deus, por Jesus Cristo, no dia do juízo final, quando Ele vier para buscar a sua igreja, Ele vai ressuscitar os que estiverem mortos. Os crentes, ao serem ressuscitados, os crentes que estiverem mortos, ao serem ressuscitados, receberão um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo na sua glória. Os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, também recebendo corpos glorificados, corpos apropriados para suportar o peso da glória de Deus, que esse corpo aqui não suporta,
não suportaria a glória de Deus. Seria fulminado, seria desintegrado diante da glória de Deus. É necessário um corpo apropriado para isso, um corpo revestido de glória. A ressurreição de Cristo não só aponta para essa esperança, não só nos dá certeza dessa esperança, mas a ressurreição de Cristo também é a confirmação de que Deus aceitou o sacrifício dele por nós. Porque a Bíblia, em todos os momentos, quando vai falar da ressurreição de Jesus, ela diz que quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus trouxe Jesus dentre os mortos, comprovando assim que ele aceitou o sacrifício de Cristo por nós. Deus ressuscitou Jesus. Jesus morreu de fato, mas foi ressuscitado pelo Pai. Esse fato foi comprovado por várias testemunhas. Paulo vai falar de mais de 500 pessoas viram Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto. E Pedro faz questão de mostrar-lhes que ele próprio foi uma dessas testemunhas. Portanto, o que ele estava lhes dizendo era a verdade. Não se tratava de uma miragem ou uma visão, ou de um desejo, né? Sabe quando um ente querido nosso morre, e a gente fala assim, ele vai continuar vivo em meu coração, né? Na minha lembrança, sempre que eu lembrar-me dele, me lembrarei com carinho, com amor, com saudade. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo o seguinte: eu vi Jesus ressurreto. Até comi uma peixada, né? Uma refeição que ele fez para nós, a gente comeu junto com ele lá na praia. E não foi só uma vez, não, foram várias vezes que nós o vimos, até que ele foi assunto aos céus, até que ele voltou para a glória de Deus. Mas Pedro também apresenta Jesus Cristo como o juiz dos vivos e dos mortos, versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele também foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Nós temos, se pecarmos, diz o apóstolo João, temos justo advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Temos grande advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Hoje, Cristo advoga a nossa causa diante de Deus. Ele advoga a nossa causa, ele diz: Senhor, o teu filho está pedindo perdão em meu nome. A oração que o teu filho está fazendo é em meu nome. Pai, eu disse para eles que tudo que eles pedirem ao Senhor em meu nome, crendo, eles receberiam. Ele está pedindo perdão. Pai, perdoa. Cristo é o nosso único mediador, né? O único intermediário entre nós e Deus. Mas no dia do juízo, Cristo será o juiz. Será o juiz que julgará os vivos e os mortos. Ele julgará a todos. Também apresente Cristo como resgatador prometido, versículo 43. Pedro diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Jesus é o resgatador que foi prometido lá no Antigo Testamento. E os profetas, vários profetas falaram dele. Você pode ver, por exemplo, Isaías 53. Ali você tem a radiografia de Cristo. Ali, Isaías, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, Isaías profetiza com exatidão o sofrimento de Cristo. Mas não foi só Isaías. Isaías é o que mais se destaca. Daniel também falou. Outros servos de Deus, como Ezequiel, falando da nova aliança. Todos os profetas, né, vários profetas falaram do Messias prometido, porque Israel no Antigo Testamento, a comunidade de Israel no Antigo Testamento, vivia focada na promessa da vinda do Messias.
As jovens, as moças de Jerusalém, as judias, as jovens judias, elas alimentavam a esperança de uma delas ser a mãe do Messias. Agora você imagina quando Maria recebe a notícia de que ela seria a mãe do Redentor. Ela exultou de alegria, porque nela se cumpriu o que toda judia piedosa, toda moça judia piedosa esperava ser: a mãe do Messias. Né? Mas Jesus é o resgatador prometido. O Antigo Testamento falou de Jesus. E agora Pedro mostra àqueles que ali o ouviam. Lembre-se que Cornélio era considerado um homem piedoso, porque ele havia se convertido ao judaísmo, a religião dos judeus, né? A religião dos judeus, que tem como base o Antigo Testamento. E então, quando Pedro fala isso aqui sobre Jesus, né, que ele é o resgatador prometido de quem falaram os profetas, Cornélio entendeu perfeitamente que em Jesus se cumpriam todas as profecias sobre o Messias, né? E ele é o resgatador que veio redimir todo aquele que o recebe, né? Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ele veio redimir os homens dos seus pecados. Ele veio nos tirar da escravidão do pecado. Cristo não veio melhorar o ser humano. Irmãos, o ser humano não precisa ser melhorado. O ser humano precisa ser resgatado. O ser humano precisa ser transformado. Ideologias, por exemplo, como a maçonaria e outras seitas, né, outras comunidades, eu não diria que são secretas, porque a maçonaria não é secreta, ela é discreta, né? Você tem a maçonaria, você sabe onde é a loja maçônica. Andando pela cidade a gente vê vários símbolos dos maçons, a gente sabe que Jacareí tem os seus maçons. Então eles não são secretos, eles são discretos. Você não vai ver uma loja maçônica aberta, como a nossa igreja está aqui aberta, nosso templo está aberto para quem quiser entrar. Você não vai ver. Lá você entra, se você for convidado, se você tiver dinheiro. Né? Mas a maçonaria, qual que é a proposta dela? Melhorar o ser humano. O ser humano pode se melhorar. Isso aí é coisa do iluminismo, que provou-se o maior fiasco. O ser humano consegue inventar tecnologias que facilitam a vida dele, mas ele é incapaz de evoluir moralmente, ele é incapaz de melhorar-se moralmente falando, espiritualmente falando. O ser humano, os mesmos pecados, os mesmos crimes, os mesmos absurdos que são cometidos hoje, foram cometidos no passado. Falávamos agora há pouco aqui sobre aquela tragédia triste, terrível, que aconteceu lá em Santa Catarina, na cidade de Saudades, né? Ontem, quando 3 bebezinhos foram brutalmente assassinados, 2 moças brutalmente assassinadas por um covarde que ainda tentou tirar a vida, mas não conseguiu. Se é que tentou tirar a vida mesmo, né? Coisa triste. Mas, meus irmãos, se a gente for no passado, a gente vai encontrar crimes, barbáries muito piores do que essa, ou iguais a essa, porque o ser humano é a mesma miséria, e não importa a época em que ele esteja vivendo. Hoje em dia a gente vê aí o homossexualismo fazendo estrago, destruindo vidas, destruindo lares, destruindo pessoas. Mas Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló, foram destruídas por Deus por causa do homossexualismo e idolatria.
ser humano é a mesma desgraça, não importa a época em que ele vive. Mas a única solução para o ser humano não é nem a educação. Eu vejo, não sou contra a educação não, tá? Pelo contrário, temos que investir na educação e tudo mais. Mas eu vejo as pessoas fazendo da educação ou da ciência um Deus. A educação, só a educação transforma. Não, irmãos, só Cristo transforma o pecador. Os homens mais educados que nós temos hoje são os que mais desgraçam a vida dos seres humanos, a vida dos brasileiros. Estou falando da Suprema Corte nossa. Doutores, pós-doutorado, homens com conhecimento, com cultura. E olha o estrago que aqueles 11 fazem no Brasil. Você vai me dizer que educação transforma o ser humano? Quem quer melhorar, quem quer ser alguém de bem, com certeza vai fazer bom uso da educação. Mas a gente vai ver gente que não presta, gente maligna, também fazendo uso da educação. E a educação não transformou o caráter deles. A única coisa que pode transformar o caráter de uma pessoa é o Evangelho. A única verdade inquebrantável, insubstituível, é o Evangelho. Cristo não veio para melhorar você. Cristo veio para resgatar você. Porque se Ele não tivesse feito isso, você e eu estaríamos num estado deplorável em nossos pecados. Continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há esperança para a humanidade fora de Cristo. Não há pregação do verdadeiro Evangelho se Cristo não for apresentado tal como as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento o revelam. Se você quiser conhecer a Cristo, é preciso recorrer às Escrituras. Se você quiser que Cristo seja conhecido de fato pelas pessoas, você precisa abrir as Escrituras e apresentá-lo a partir das Escrituras. Note que Pedro e os demais apóstolos sempre fizeram assim. Um Cristo fora das Escrituras é o próprio anticristo. É o próprio anticristo. Se o Cristo que você conhece é o Cristo das músicas do Roberto Carlos, você está diante de um anticristo. Se o Cristo que você conhece é o Cristo do Espiritismo, você está diante do anticristo. E eu me atrevo a ir mais além. Se o Cristo que você conhece é o Cristo que a Igreja Católica apresenta, moribundo numa cruz, ou então que necessita do auxílio da sua mãe para ser sua corredentora, porque ele sozinho não dá conta do recado, esse não é o Cristo das Escrituras. Esse não é o Cristo das Escrituras. O terceiro desafio que esse texto nos mostra sobre a pregação do Evangelho é: quando as pessoas se converterem, leve-as a se comprometerem com Cristo. Versículo 44 a 48. Na verdadeira conversão a Cristo leva a um compromisso público com Ele. Esse é o desafio da permanência. Somente aquele que recebeu a Cristo como Salvador e foi selado com o Espírito Santo permanece firme na fé até o fim. Domingo agora nós iniciaremos a exposição da carta aos Hebreus. E esse é o assunto da carta: permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Não retroceder às práticas antigas, mas continuar firme, confiando em Cristo. A permanência, o desafio da permanência. Quando você pregar o Evangelho para uma pessoa e essa pessoa vier a converter-se a Cristo Jesus, você agora tem o desafio de ajudar essa pessoa a permanecer em Cristo. E permanecer em Cristo não é uma tarefa individual somente.
Começa como sendo minha responsabilidade permanecer em Cristo. Mas eu preciso dos irmãos. Os irmãos, nós precisamos uns dos outros para permanecermos na fé em Cristo. Ainda Pedro falava, versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como vós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. O Espírito Santo age como e onde Ele quer. O Espírito Santo não tem hora marcada. Ele age a hora que Ele quiser, onde Ele quiser e sobre quem Ele quiser, né? No dia de Pentecostes, lá em Atos 2, os discípulos estavam em oração. Aqui, eles estavam ouvindo a pregação do Evangelho, como vocês aqui, estavam ouvindo a pregação. Lá em Atos 2, os discípulos estavam orando. A Bíblia diz que o Espírito desceu sobre eles, caiu sobre eles, como línguas, com flamas de fogo. Aqui não. Aqui eles estavam ouvindo a pregação. Olha só. Ainda Pedro falava estas coisas quando o Espírito Santo caiu, o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro nem chegou a terminar o sermão, nem chegou a terminar ali a explanação que ele estava fazendo. Quando ele chegou no ponto, apresentou quem era Jesus, imediatamente o Espírito Santo veio e desceu, caiu, né? Literalmente o texto diz, né? Caiu sobre eles. Tal fato foi confirmado por aqueles irmãos da cidade de Jope que acompanharam Pedro, e eles admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Lembre-se que o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, né? A questão aqui dos gentios estarem falando em línguas merece a nossa atenção. O que Lucas está mostrando aqui e o que Pedro usou como argumento para convencer os irmãos judeus, nós vamos ver mais à frente aqui no capítulo 11, quando Pedro é inquirido, né, ali sobre os líderes ali em Jerusalém, inquiriram Pedro, que história é essa que nós ficamos sabendo que os gentios também receberam o dom do Espírito Santo? O que foi isso? Né? E aí Pedro usa isso como argumento para convencer aqueles irmãos de que também o Espírito Santo descera sobre os gentios. Era o fato de que o mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes com os judeus, agora acontecera com os gentios. E por que disso? Para mostrar que estava se cumprindo a palavra do Senhor Jesus, a promessa do Senhor Jesus, de que o Evangelho iria sair de Jerusalém e iria para os confins da terra. E tudo que aconteceu ali em Jerusalém tinha que acontecer também agora fora dos limites de Jerusalém, nos confins da terra. Tinha que acontecer igual, porque era o mesmo Evangelho que estava sendo pregado, né? Ao cair sobre eles, o Espírito Santo lhes concedeu que falassem em línguas, né? Não temos como precisar se essas línguas eram outros idiomas, como o que aconteceu lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Lá em Atos 2 nós vimos que as outras línguas que eles falavam, que os discípulos falavam, eram línguas humanas, né? Línguas de outros povos. E agora aqui, com Cornélio, nós não sabemos se era línguas
idiomas humanos, né? Ou se eram sons provenientes de um êxtase, né? Não sabemos. Eu particularmente creio que foi igual de Atos dos Apóstolos, porque igual de Atos 2, porque tinha que ser exatamente igual, para que fosse confirmado como obra do Espírito Santo, como o Evangelho. Eu entendo que aqui também eles receberam esse dom de falar em outras línguas humanas, em outros idiomas. É a minha opinião, né? A única coisa, porém, que nós podemos afirmar aqui sobre o dom de línguas é que ele não é uma regra para todos quantos recebem o Espírito Santo, como afirmam os nossos irmãos pentecostais. Os nossos irmãos pentecostais usam esses textos para dizer o seguinte: olha, toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo tem que orar em línguas. Não é verdade isso. Isso não é verdade. Em Atos, este dom sempre aparece relacionado à pregação do Evangelho às nações, ou seja, é um sinal de que o Evangelho não ficaria restrito somente aos judeus, mas também romperia as fronteiras indo às nações. Lá em Atos 2 foi assim. Foram pelo menos 15 nacionalidades diferentes ali que receberam o Evangelho. Aqui com Cornélio, da mesma forma, eram gentios, ou seja, quem não era judeu, estava recebendo o Evangelho, estava recebendo o dom do Espírito Santo. Não há motivo maior de louvor a Deus do que vermos nosso coração sendo alcançados pela graça de Cristo. Por essa razão a Bíblia diz que todos eles estavam engrandecendo a Deus, né? No versículo todos eles estavam engrandecendo a Deus. O versículo que diz isso, eu não marquei aqui, 46. Todos eles estavam engrandecendo a Deus. É importante a gente entender o seguinte: os nossos irmãos pentecostais estão equivocados quando eles dizem que quem é crente em Cristo Jesus deve esperar para receber uma segunda bênção, e essa segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo. Eles estão equivocados. Esse batismo com o Espírito Santo, do jeito que pregam os pentecostais, não é bíblico. Isso é fruto de uma interpretação equivocada das Escrituras. Em Atos nós temos visto que a pessoa que recebe a Cristo como Salvador, imediatamente ela também recebe o Espírito Santo. No dia em que uma pessoa é convertida a Cristo, ela também é selada com o Espírito Santo. E eu expliquei para vocês que quando a Bíblia chama Cornélio de homem piedoso e justo diante de Deus, é porque ele era um seguidor da lei de Moisés. Ele seguia a lei de Moisés, ele seguia o Antigo Testamento, ele obedecia ao Antigo Testamento, e como todo judeu que vivia esperando a vinda do Messias, Cornélio também esperava que um dia o Messias viesse. Só que Cornélio não sabia que o Messias já havia vindo. Aquele Jesus que foi crucificado em Jerusalém, foi morto lá em Jerusalém por mãos iníquas, era o Messias. Por isso Pedro foi até lá, pregou-lhe esse Jesus, o verdadeiro Cristo, mostrando que em Cristo cumpriram-se todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, e que ele precisava então crer em Jesus para receber a remissão dos pecados. E a Bíblia diz que nesse momento, embora aqui não diz que Cornélio creu em Jesus e foi batizado, não, a Bíblia diz que enquanto Pedro falava essas coisas, o Espírito Santo veio sobre eles, mostrando certamente o Espírito Santo não viria a um coração que ele não havia convertido. Cornélio, naquele momento, já estava convertido e o Espírito Santo veio sobre ele. Não só Cornélio, mas ele e os seus, né, todos os que ouviam a palavra. Né? Não só estavam ali presentes, ouvindo Pedro. Né? O versículo 44 é claro. Todos os que ouviam a palavra, a pregação de Pedro, eles estavam atentos. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Não desperdice nenhuma oportunidade. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, não desperdice nenhuma oportunidade. Fique atento. O Espírito Santo abençoará o seu coração, abençoará a sua vida de formas maravilhosas, quando você estiver atento à pregação da palavra.
Isso sim é o que é mais importante do que falar em línguas estranhas, outros idiomas. Mais importante do que isso é você estar atento à pregação da palavra de Deus e receber do Espírito Santo uma bênção especial quando você estiver ouvindo a palavra de Deus. No versículo 46, parte B e 48, nós lemos então que Pedro perguntou sobre a água. Tem água aí? Não falar nisso, deixa eu beber mais um gole, né? Só que Pedro não estava com sede igual eu agora, né? Não era para beber água. A água era para batizá-los, né? Não havia motivo algum para alguém impedir que eles fossem batizados com água. A água é apenas um símbolo. Assim como o Espírito Santo caiu sobre eles, né, como diz aí o verso 44, caiu sobre eles, da mesma forma a água é derramada sobre a cabeça da pessoa. Por isso, irmãos, que nós praticamos o batismo por aspersão. O simbolismo do batismo por aspersão é este aqui, o Espírito Santo descendo sobre a pessoa. Nós não batizamos para economizar água ou porque é mais fácil, mais prático. Não, nós batizamos por causa do simbolismo, o significado é esse. O Espírito Santo veio, né, caiu sobre, foi derramado sobre você, assim como a água é derramada sobre a sua cabeça. Este é o significado do batismo por aspersão, o qual, a julgar pela construção da narrativa aqui do texto, foi a forma empregada para batizar aqueles irmãos. Ou eu tenho que admitir que na casa de Cornélio havia uma piscina, um tanque, alguma coisa assim, né? Ou devo admitir que Cornélio tinha um lago ou um rio passando no fundo da sua casa, coisa que o texto não faz menção. Aliás, Pedro pergunta, né? Porventura, alguém pode recusar água? Do jeito que a frase está construída aqui, a água seria trazida para batizá-los. O texto, ele parece mais favorável ao batismo por aspersão do que por imersão. Mas como eu já expliquei para vocês no caso do batismo lá do tesoureiro da Etiópia lá, o etíope, o eunuco, fugiu a palavra, ele ali, apesar deles terem descido as águas, descido aonde estava o rio, possivelmente foi por imersão, né? Como eu expliquei para você, a forma do batismo por imersão ou por aspersão pouco importa. Por isso que irmãos que vêm de outras igrejas, de igrejas pentecostais, batistas, que vêm para a nossa igreja, eles não são rebatizados, não existe essa de rebatismo. Nós aceitamos o batismo por imersão, embora não o praticamos, nós o aceitamos por causa do simbolismo dele, que é exatamente o mesmo nosso. É a regeneração, é a união com Cristo. Sepulta-se o velho homem, né? O simbolismo é esse, quando a pessoa é deitada nas águas, está sepultando o velho homem, quando ele é levantado, levanta-se o novo homem em Cristo Jesus, unido a Cristo. E ser selado com o Espírito Santo, literalmente é isso, é ser unido a Cristo Jesus, é a regeneração, é a nova vida. Por isso que a gente não fica perdendo tempo. Você foi batizado por imersão, tem que ser batizado de novo. Não. Mas se você for para uma dessas igrejas, espero que você não faça isso. Se você um dia for para uma igreja batista ou para uma igreja pentecostal, pode preparar, você vai ser batizado novamente. Você vai ser batizado novamente. Né? Ou como eles gostam de dizer, vai ser rebatizado. Né? O pedido deles a Pedro, no versículo 48, parte B, demonstra que eles se comprometeram com Cristo, né? Eles pedem para Pedro permanecer, né, com eles alguns dias.
Seus corações estavam ávidos por respostas e Pedro se dispôs a orientá-los. Pessoas comprometidas com Cristo querem mais de Cristo e precisam ser auxiliadas nesse processo. Irmão, eu fico triste quando eu ouço alguém dizer assim: eu tenho tantos anos de igreja. Aí você pergunta: e quantas pessoas você discipulou nesse tempo? A pessoa engasga, gagueja e não consegue responder, porque não discipulou ninguém. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 6, ele fala: vocês já deveriam ser mestres, ensinando outros. Vocês já deveriam ter condição de estar discipulando, mas não, é necessário que eu volte com vocês ao beabá da fé cristã, porque vocês não cresceram. A vida cristã, ela parte do novo nascimento, exige um crescimento, e ela objetiva um amadurecimento. Porque crescer também, mas não amadurecer não adianta nada, né? A gente vê adolescentes aí de 40 anos, cresceram, mas a cabecinha deles é de um adolescente, né? A cabecinha deles é de um adolescente. Eles vivem ainda como se fossem adolescentes, 40, 50 anos nas costas. Era a hora já de estar produzindo, ser maduro, produzindo frutos. Não. Ainda está dependendo do papai e da mamãe. Né? Falta de maturidade. Falta de maturidade. Ao pregar o Evangelho, as pessoas, e estas virem a crer e converter-se a Cristo, mostre-lhes que a vida cristã é um chamado à permanência em Cristo. Começa com o batismo ali, a união com Cristo, mas tem que haver crescimento. Aqueles que não permanecem em Cristo demonstram que nunca foram salvos e que ainda permanecem em seus pecados. Diga-lhes para permanecerem firmes em Cristo. Diga-lhes que, para permanecerem firmes em Cristo, Deus lhes deu o Espírito Santo como seu penhor, e é a presença do Espírito Santo em seus corações que os encherá de alegria e júbilo. Crente triste é crente que não tem o Espírito Santo no seu coração, então nem crente é. Um crente cheio do Espírito Santo, ele mostra alegria no seu viver. Quando eu falo alegria no seu viver, eu não estou falando de ser um bobo alegre, rindo de tudo, né? Você pode revelar que a pessoa não tem maturidade nenhuma, né? Ele ri de tudo, ou nervosismo, né? Mas a alegria que o Espírito Santo gera no coração do crente, faz com que ele permaneça firme na fé, independente das circunstâncias. Quando ele sofre os piores golpes da sua vida, ele permanece confiante em Cristo, e firme e alegre, porque sabe que Cristo está com ele. Mostre-lhes que uma vida comprometida com Cristo também mostrará esse compromisso publicamente, e uma das demonstrações se dá através do batismo e união com Cristo e o povo de Deus. Membresia. Um crente de verdade, um crente convertido, ele vai procurar uma igreja para se tornar membro dela, se unir a essa igreja e crescer com essa igreja, e ser instrumento de Deus nas mãos de Deus para o bem daquela igreja. O que Deus quer que nós façamos? 3 ações são requeridas de nós aqui. Primeiro, obedecer a Deus sem questionar. Nós vimos isso semana passada, né? Quando Deus chama o pecador à salvação, não lhe promete dar respostas para esta vida. Muitas das nossas indagações ficarão sem resposta, e na vida eterna nenhuma resposta será necessária.
Essa história de que, olha, nessa vida aqui a gente não vai saber, mas lá quando eu chegar no céu, Deus vai revelar para nós. Não sei. Se Ele quiser, Ele vai revelar. Se Ele não quiser também, não vai haver mais necessidade. Por quê? Porque o motivo de nós querermos conhecer, saber das coisas que nós não entendemos, é para conhecermos mais a Deus, não é? Se não for para conhecer a Deus, então eu estou sendo só um especula, eu estou sendo só um enxerido. A minha curiosidade ou os meus questionamentos devem ser com o propósito de conhecer mais a Deus, e para conhecendo mais a Deus, servi-lo e adorá-lo do jeito que Ele quer ser adorado e ser servido. Agora, se os meus questionamentos são só mera curiosidade, mera satisfação intelectual, então não é para a glória de Deus. Agora, você está diante de um questionamento e você quer entender aquilo ali para poder servir a Deus melhor, peça a Deus para te dar o entendimento. Se Ele quiser, Ele vai te dar. Se Ele entender que você, tendo entendimento daquela questão, você vai servi-lo melhor, com certeza Ele vai te dar o entendimento. Se Ele entender que aquilo ali não é necessário, você não vai receber resposta nenhuma. E quando chegar na glória, não vai haver necessidade nenhuma, porque lá nós estaremos diante dEle. Contemplaremos Deus na face de Jesus. Não precisaremos de mais nada. Nenhuma resposta a nenhuma indagação nossa fará mais sentido. Mas obedeça a Cristo, ainda que você não esteja entendendo o porquê. Faça a vontade de Cristo. Faça a vontade de Cristo. Ah, mas por que eu tenho que orar? Se Deus já sabe de todas as coisas, por que eu tenho que orar? Ele mandou. Faça. Ore. E não ore de qualquer jeito. Ore com fé. 2. Deus quer que nós preguemos o Evangelho com base nas Escrituras. Há muitos evangelhos por aí, mas somente o de Cristo salva o pecador, porque o Evangelho de Cristo é o próprio Cristo. E se quisermos conhecê-lo, temos que conhecer as Escrituras, pois são elas mesmas que nos revelam Cristo. Como eu já disse, não conheça o Cristo das músicas do Roberto Carlos, conheça o Cristo das Escrituras. Não conheça o Jesus das novelas da Record. Aliás, que desserviço essa... O pessoal fala da Rede Globo, mas devia desligar a Record, devia desligar também essas outras emissoras também, que não valem um piruá. Piruá é aquele milho da pipoca que não estoura, sabe? Lá em Minas a gente chama aquilo de piruá. Deus também quer que façamos um discipulado comprometido. Como temos visto em muitas passagens de Atos, o verdadeiro discipulado leva a um compromisso com Cristo, compromisso este simbolizado no batismo e evidenciado por uma vida consagrada a Deus. Concluindo, irmãos, a pregação do Evangelho traz muitos desafios, não só para quem recebe o Evangelho, como também para quem prega o Evangelho. Não existe vida com mais desafios do que a vida cristã. Se há uma coisa que não condiz com a vida cristã, é a monotonia. Se a sua vida está monótona, é porque você não está vivendo o cristianismo. Porque se você viver o cristianismo mesmo, se você viver a fé cristã de verdade, uma coisa que a sua vida nunca vai ter é monotonia, chatice, nunca vai ter. Cada dia vai ser um dia repleto de desafios para a sua vida. Desafios esses que para te levar a conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude para a glória dele.